Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Queria desejar um excelente início de semana para todo mundo. Desejar também uma boa noite para quem está acompanhando a gente pela internet, pelas redes sociais. Desejar uma boa noite para todos vocês também. Dizer que o nosso programa aqui, Start, ele está alcançando vários lugares. Então, nós temos aqui pessoal lá de Goiás que está escutando agora. Tem gente lá do Amazonas também. Então, dá uma boa noite, um beijo para todos vocês aí. E eu vou dar uma breve recapitulada no que a gente falou semana passada aqui para vocês, e para eventualmente alguém que não veio na semana passada e está aqui para entender o ponto que a gente estava, e aqui a gente vai continuar. Né? Eu comecei tentando mostrar que no mundo, né, onde, infelizmente, nós estamos acometidos, né, por esse estado que a gente chama de pecado, que é um estado de separação, né, entre nós e Deus, né? Esse foi o resultado, a gente leu isso no Gênesis, né, foi o resultado da escolha dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Então, a partir desse momento, a gente começou, a humanidade, né, passou a viver num mundo cheio de pecado, e eu estava, né, defendendo o argumento de que nesse mundo de pecado, a gente sentir o que a gente chama de dor, né, é uma coisa que era essencial à sobrevivência, e eu vim mostrando alguns casos. Então, eu tenho defendido esse ponto de que, né, a dor ela é fundamental para a nossa sobrevivência, e ela meio que funcionaria como, imagine assim, um alarme, que vai te dizer que algo está errado. E esse está errado com o seu corpo. Então, quando eu machuco, por exemplo, alguma parte do meu corpo, então isso significa que está acontecendo alguma coisa ali, e essa coisa não é boa, e para que eu possa tomar consciência disso, vamos dizer assim, a dor ela funcionaria como esse alarme, então dizendo que alguma coisa estava errada com alguma parte do corpo. E eu mostrei exemplos, por exemplo, que as pessoas que nascem com a deficiência de sentir dor, elas são pessoas que têm uma baixíssima expectativa de vida. E aí, eu terminei com essa pergunta, né? Bom, a gente está defendendo esse argumento, bom, beleza, a dor é importante, fundamental para a sobrevivência, pode acabar funcionando como um alarme, mas e como é que a gente explica esse caso aqui? E aí a gente terminou. E aqui, só para relembrar de novo, né? Isso era um homem, era um jovem de 29 anos, ele chegou nesse estado aí que vocês podem perceber. Para quem aí em casa está vendo essa imagem aí de um prego atravessando o pé desse rapaz, ele chegou com muita dor. Até por conta disso, ele foi medicado com essas duas substâncias aí, que são substâncias usadas, né, são potentes analgésicos, então combatem a dor. E aí depois, quando eles foram remover, né, esse prego, e aí ver o dano, né, que tinha sido causado, eles viram que não tinha nada de errado. E aí casos como esse passaram na comunidade médica, né, quem estudava esse assunto, passaram a ver, mas o que será que está acontecendo? Por que esse cara sentiu essa dor tremenda a ponto de procurar o nosso hospital, a gente ter que medicar ele, e, na verdade, não aconteceu nada? Obviamente, quando você pensa nisso, a primeira coisa que a gente pode tentar raciocinar, essa pessoa ele deve ter algum problema na cabeça, né? Como é que ele não está percebendo isso aqui? Mas aí decidiram investigar isso mais a fundo, essa questão de tentar realmente ver, será que dor é só mesmo esse sistema de alarme que vai avisar que algo está errado? Ou ela é um pouquinho mais complicada do que a gente possa estar imaginando? E aí eles começaram, né, a comunidade científica, vamos dizer assim, começaram a fazer alguns estudos para tentar entender esse assunto. E aqui eu vou trazer para vocês alguns dados interessantes de alguns experimentos que foram feitos. Esse primeiro aqui, ele foi o seguinte: eles pegaram, eles pesquisaram em pessoas saudáveis que não tinham nenhum problema de saúde, nem de ordem física ou psicológica, né? E aí eles pegaram essas pessoas, esses pesquisadores, eles bolaram um cenário da seguinte forma: eles colocavam elas sentadas numa salinha bem pequena, e aí eles, como vocês podem ver aí nessa imagem, eles ligavam uns eletrodos bem na região aqui da testa dessas pessoas, e aí esse eletrodo estava ligado
no aparelho, na parede, onde a pessoa conseguia enxergar que estava escrito assim, gerador de choque. Era isso que ela lia. E os pesquisadores avisaram o seguinte para ela. Falaram assim, a gente vai fazer um experimento aqui, a gente quer ver como que estudar um pouco melhor o entendimento do cérebro. Você vai estar ligado a esses fios e você vai passar uma onda aqui, você não vai perceber, mas eventualmente pode ter uma dor de cabeça. Isso não vai causar nenhum dano para você, é tudo seguro. Então, eles disseram isso, né? Essa era a informação que essas pessoas tinham. E aí, quando eles começaram o experimento, eles ficavam algum tempo aí dentro dessa sala. E aí, quando a experiência ela começava, a pessoa escutava um barulho. E aí, esse gerador de choque, vocês podem ver, eles tinham esses números como se fosse um velocímetro. E aí, conforme o tempo ia passando, esse velocímetro ia subindo, então indicando que estava aumentando a intensidade do choque. E o barulho também aumentava. E de tempos em tempos, durante foram 20 minutos nesse experimento, os pesquisadores perguntavam para as pessoas se está sentindo alguma dor com essa experiência. E aí elas tinham uma marcação onde elas podiam falar se elas estavam sentindo dor na região ali da cabeça e qual que era a intensidade dessa dor. Então, eles faziam essas duas marcações. Finalizado o experimento, aí os pesquisadores contavam o que estava acontecendo. Eles falaram assim, na verdade, não passou choque nenhum, você apenas escutou um barulho, não tinha absolutamente nada. Eles mostravam, aqui não tem nada passando. Isso aqui foi todo um contexto que a gente criou. E eu vi que percebeu que mesmo assim, mesmo não acontecendo nada, você ainda marcou que você sentiu uma dor de cabeça. E aí agora você sabendo de fato o que aconteceu, você confirma para mim esse relato? E aí, após isso, 53%, ou seja, um pouquinho mais da metade das pessoas, ou seja, pessoas completamente saudáveis, isso que é importante aqui deixar para vocês, não tinha nenhum problema de saúde, de nenhum tipo de ordem. Mais da metade delas confirmaram que, de fato, elas sentiram, sim, eu percebi uma dor. Eu não sei o que aconteceu aqui, mas o que aconteceu foi suficiente para chamar a minha atenção de alguma forma e eu senti essa dor de cabeça, independente do que você fez. Então, esse foi o primeiro experimento que começou a questionar, mas espera aqui, como é que é essa questão de você sentir dor e não necessariamente está acontecendo algo de errado, concretamente, com o seu organismo? E aqui uma outra, que também é bem interessante, mais ou menos no mesmo estilo. Então, normalmente quem participa desses experimentos são pessoas mais jovens, então, normalmente estudantes aí, universitários, e eles, daqui da mesma forma, saudáveis, sem nenhum problema de saúde, e aqui a experiência foi a seguinte. Eles iam receber, aqui no dorso da mão, uma espátula que ela estava resfriada a menos 20 graus Celsius, bem frio. E aí eles colocavam isso por menos de um segundo, isso era um estímulo bem rápido. E aí a pessoa que participou desse experimento, ela tinha que só marcar o quão intensa foi essa dor dessa ponta de metal. E aí eles fizeram essa experiência, a mesma experiência. Só que eles mudaram uma coisa. Na primeira vez que as pessoas fizeram, né, e aí eles sortearam qual vez que ia ser primeiro, eles associaram com a aplicação desse estímulo uma luz azul. Então tinha uma luz azul acoplada a esse aparelho que aplicava esse estímulo, que era dolorido. E aí, na segunda, no outro experimento, eles colocavam uma luz vermelha. Ou seja, eles mudavam um pouco o contexto que aquela experiência estava acontecendo. E aqui, nesse gráfico que vocês podem ver aqui, quem em casa está vendo também, perceba então, nessa escala que vai de 0 até 10, para essa intensidade de dor que essa pessoa marca, quando o experimento foi feito com essa luz azul, ou seja, o contexto de luz era azul, a informação visual que aquelas pessoas estavam tendo era uma luz azul, a dor que elas marcavam era ali, numa média, se podem ver, algo entre 2,5, um pouco mais, por volta de 3. Quando mudou o contexto, ou seja, foi agora associado com uma luz vermelha, né, a dor ela mais que dobrou. E são as mesmas pessoas, isso que eu quero mostrar para vocês, são as mesmas pessoas. E a única coisa que mudou aí foi o contexto. Por conta disso,
Aí a gente começou a tentar, mas o que de fato é essa dor? Por que de novo? Por que você aumentou? Ou seja, é o mesmo estímulo, na mesma região do corpo, é a mesma coisa, eu apenas mudei o contexto. E a dor dessas pessoas quase que dobrou. O que está acontecendo? E aí, essas duas experiências, aqui são só 2 exemplos que eu mostrei para vocês, elas fizeram, né, quem lida com esse assunto chegar a essa conclusão e, de fato, para a gente entender o que é essa dor. E aí, essa definição que vocês podem ver aí, ou essa forma de entender a dor, ela diz o seguinte para a gente. A dor, primeira coisa que é importante, ela é uma coisa que acontece na sua cabeça. Isso é o mais importante. E o segundo, ela não é simplesmente um alarme que diz que algo está errado com o seu corpo, no sentido de que ele fica monitorando e se tiver algum dano ele vai te avisar, e se não tiver nenhum dano ele não vai te avisar. Não, ela é muito mais sofisticada que isso. O nosso cérebro, ele monitora o nosso ambiente e ele usa diversos estímulos para isso. E para além desse monitoramento com esses canais, então a gente usa a nossa visão, audição, a gente usa o nosso tato, a percepção de temperatura. Além disso, a gente tem informações que são relacionadas com a nossa psique, com a nossa psicologia. Então, o que a gente pensa do mundo, o que a gente pensa da gente, a nossa história passada, o que a gente pensa sobre o futuro. Então, tudo isso, esse contexto, o nosso cérebro ele faz um processamento, e se ele perceber, por algum motivo, que você está numa situação onde isso vai ser percebido como uma ameaça ou como algo que vai gerar algum perigo para você, uma das respostas que que esse cérebro vai gerar para você é essa resposta dolorosa. E aí, entendendo a dor nesse sentido, a gente consegue, por exemplo, explicar por que naquele contexto da experiência, naquela sala com aquele gerador de choque, por que mais da metade das pessoas sentiram dor? Porque para mais da metade das pessoas, aquele contexto de experiência, de estar ali sentado numa cadeira, com um fio na cabeça, vendo um negócio choque, um barulho, aquilo foi o suficiente para o cérebro dela fazer todo esse processamento e falar: perigo, você precisa sair daqui. E como que eu faço para te avisar isso? Você vai começar a sentir dor para você ter que sair daqui. E a experiência ali da luz vermelha e da luz azul. Luz vermelha, a gente cresce. Luz vermelha é muito associado com algo que é perigoso, com algo que é muito quente, algo que não é interessante. Então, a dor associada com aquele contexto visual, o cérebro faz de novo o cálculo, ele fala: ó, isso aqui está errado, então eu vou aumentar a sua dor para você querer escapar daqui. Então, por que a gente fala então que a dor é muito mais sofisticada do que simplesmente o alarme? Porque ela monitora, e muitas vezes, antes mesmo de você ter o dano ao seu corpo, a dor ela já aconteceu para te proteger. E a gente vê isso. Vocês podem fazer uma experiência simples. Vocês podem pegar, por exemplo, e apertar o lóbulo da orelha aqui de vocês e vão apertando. E vocês vão parar quando vocês sentirem dor. Vocês vão perceber que vocês vão sentir dor muito antes de vocês causarem qualquer tipo de dano aqui. Então, ou seja, a dor ela realmente ela é mais sofisticada que isso. Então, é como se, imagina, né, usando essa analogia do alarme, um alarme, para ser eficiente, vamos dizer assim, um alarme do seu carro, se uma pessoa quebrar o vidro do seu carro, o alarme vai começar a disparar. Por que a dor é mais sofisticada que o alarme? Se alguém começar a chegar perto do seu carro, ela já pode disparar. Então, é isso que a gente fala, que a dor é o resultado de um processamento, quando a gente percebe, quando o seu cérebro percebe que você está passando por algum tipo de ameaça, e se você precisar de proteção, não importa se o estímulo de fato está acontecendo, se precisar de proteção, ele vai acontecer e você vai sentir dor. Então, essa mudança de conceito que a gente entende hoje, a dor ela explica então essas situações, como eu falei para vocês. A pessoa sentir uma dor no pé, chegar lá, o negócio tem atravessado, e você tira lá o prego e passou pelo meio dos dedos. Mas, de novo, por todo o contexto, aquela situação, o cérebro percebeu que aquilo estava sendo doloroso e ele disparou uma resposta de dor. E o contrário também pode acontecer. Você pode ter, por exemplo, dependendo da situação, você pode até ter um dano no seu corpo, mas se o seu cérebro fizer o processamento de que aquilo não representa um dano, você pode não sentir dor. E a gente tem um exemplo clássico disso, que é, por exemplo,
Em épocas de guerra, isso aconteceu muito na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, quando os médicos começaram a perceber isso, que os soldados, por exemplo, quando eles estavam lá no campo de batalha feridos, quando eles chegavam lá no hospital ali, e o médico perguntava, você está sentindo dor? O cara estava com a perna, tinha amputado a perna dele. Está sentindo dor? Não, estou sem dor nenhuma. Porque naquele contexto, olha só que interessante, naquele contexto, um ferimento daquele nível, para aquele soldado significava, meu amigo, a guerra acabou para você, você vai para casa. Então, naquele contexto, não tinha sentido. Naquele ambiente, o cérebro não estava interpretando aquela perna amputada como uma ameaça que ele precisava ser protegido. Pelo contrário, aquilo ali protegeu a vida dele, porque tirou ele do campo de batalha. Vocês estão entendendo? Então, essas situações, é entender isso que fez com que, por exemplo, a gente entendesse, por exemplo, pacientes com dor crônica, que é uma coisa que é um tipo de problema que acomete muitas pessoas. E o que é essa dor crônica? Então, basicamente, significa esse sistema que é para te proteger, ele está super protetor. Então, ele está te protegendo mais do que devia. Então, você tem uma proteção exagerada. Então, aquelas pessoas que têm muita dor de cabeça, muda o clima, come alguma coisa, sente algum cheiro, pode ter uma dor de cabeça. Ou aquelas pessoas que estão com dor nas costas há anos e anos e anos, e foi no neurologista, e foi no neurocirurgião, tira o raio-x, mas não está tudo bem, não tem nada demais aqui, mas eu estou com dor, eu estou com dor. O que está acontecendo? Por algum motivo, de novo, o teu cérebro está entendendo que você está sob algum tipo de ameaça e precisa de proteção, e aí ele vai gerar essa resposta. E isso não tem muita relação com nenhum tipo de dano. Então, essa é a grande chave, então, para a gente entender essa questão da dor como sendo muito mais do que um simples sistema de alarme. Então, ela realmente gera essa questão da proteção, né? O processamento do seu cérebro necessita e onde você necessita de proteção, assim vai ser. Mas aqui vale um ponto que é importante também destacar para vocês, que é o seguinte: o fato da gente da dor ser uma coisa que acontece de fato na nossa cabeça, isso não significa que você pode simplesmente, pelo seu desejo, pela sua vontade, diminuir ou aumentar a dor. A coisa é um pouquinho mais complicada com isso, né? Não envolve apenas um simples desejo ou uma simples vontade. Bom, então até aqui eu acho que esses são os 3 pontos principais que eu mostrei para vocês, né? Primeiro, mostrar que a presença de dor ela é fundamental para a nossa sobrevivência. O segundo, entendendo dor como esse processamento onde quando você está sob ameaça, então a dor ela vai ser sempre real, não importa a causa, ou seja, se é de fato um prego que atravessou a sua perna ou ele passou só no meio do seu dedo, independe disso, a dor ela vai ser sempre real nesse contexto, porque dor é percepção sobre uma necessidade de proteção. E o sofrimento nisso tudo? Porque se a dor ela fosse apenas essa resposta de proteção, né? Essa resposta que faria você tomar medidas para atuar contra algo que poderia estar gerando algum tipo de ameaça para você, isso seria ótimo, não teria problema nenhum. O problema da dor não é exatamente esse. O problema da dor é o sofrimento que ela pode gerar. Essa é a questão que eu digo que a gente tem que aprender a lidar. Então, ao mesmo tempo que a dor ela é um kit importante para a nossa sobrevivência aqui, o sofrimento que ela pode causar, ele é um problema que a gente tem que, como eu digo, aprender a lidar, e a gente vai começar a explorar um pouco mais essa questão do sofrimento, né? E aí, de novo, né? Como é que a gente define sofrimento? Que tipo de experiência é essa? E o sofrimento, da mesma forma que a dor, eu comentei isso com vocês, sofrimento é algo que todos nós passamos também em algum momento da nossa vida, em algum tipo de intensidade, mas é um tipo de experiência que quando você pede, então me fala o que é difícil a gente definir muito bem o que é, mas a gente sabe isso na nossa prática. E aí, para a gente entender o sofrimento, eu quero mostrar na Bíblia para vocês o que a Bíblia fala sobre essa relação dor e sofrimento.
Eu vou pedir para vocês, para a gente abrir a Bíblia lá em Salmo. Quero ler 2 versos com vocês. Salmo 48, e depois a gente vai para Isaías. Eu vou projetar esses versos aqui, mas quem quiser acompanhar a Bíblia já pode ir abrindo. Antes da gente ler a palavra de Deus, tem 2 coisas que eu acho que é fundamental para a gente fazer uma correta interpretação desses textos. A primeira é a seguinte: o pensamento hebraico, né, a gente fala principalmente do Antigo Testamento, então, por consequência, a gente está falando do pensamento dos escritores que escreveram o Antigo Testamento. Tinha 2 coisas que são bem interessantes, é importante a gente ter isso em mente, né? Vocês vão já entender porque eu estou falando disso nessa relação entre dor e sofrimento. A primeira coisa é que a linguagem hebraica ela é uma linguagem muito concreta, né? Hoje a gente tenta usar conceitos abstratos, a gente tenta descrever em palavras, só que no pensamento hebraico, quando a gente estava falando, ou quando eles queriam falar sobre conceitos abstratos, normalmente eles usavam alguma linguagem do dia a dia, alguma coisa concreta, para associar aquela linguagem. Então, por isso que vocês veem, por exemplo, né, a beleza, que é um conceito um pouco abstrato. Quando Salomão, por exemplo, lá em Cantares, vai falar da beleza, ele vai descrever a beleza ali da Sulamita, ele usa figuras, você é bonita como um tal animal. Então, aquilo para eles era um elogio, porque eles queriam estar associando aquele conceito que é abstrato, e eles traziam aquilo para a realidade. Queria falar, por exemplo, de fertilidade, usava a figura, então, ali da agricultura. Então, eles sempre traziam isso. E com sofrimento é a mesma coisa. Essa coisa abstrata, essa experiência que a gente não sabe definir muito bem o que é, mas a gente sabe que o sofrimento é algo que é negativo, isso é uma coisa que a gente pode concordar. O sofrimento é algo que nos incomoda, que nos afeta, que nos deixa angustiados. Então, é uma experiência negativa. Então, a linguagem, e aí que está, a linguagem que a Bíblia usa para se referir a essas experiências de sofrimento, de angústia, eles traziam linguagens que associavam a conceitos mais concretos. E aí, vamos ler o primeiro, que é o Salmo 48, do 3 até o 6. Aqui, de novo, um contexto do salmista, onde ele está trabalhando aí o conceito do poder, né, do poder de Deus, e aí ele fala assim, começando no verso 3. Então, Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio, porque eis que os reis se ajuntaram e eles passaram juntos. Viram-no, então esses reis, né, eles viram a Deus e ficaram maravilhados. Ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Tremor ali os tomou, então um estado de angústia, alguma coisa negativa. E aí ele fala, e dores como de mulher de parto. Então eles tentavam, esse sentimento que esses reis estão passando ao ver Deus, é como se fosse uma dores como uma mulher de parto. Então, eles traziam essa linguagem que era concreta para tentar descrever esse sentimento que era abstrato. E aí vamos para o próximo, lá em Isaías, né? Isaías 21, do 1 ao 3. Aqui da mesma forma, o profeta lá está tendo uma visão. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia, se você tiver a sua, acompanhe aí também. Então, Isaías 21, do 1 ao 3. Né? Aí, ele fala aí, então, advertência contra o deserto junto ao mar, como um vendaval em redemoinhos que varre todo o Negueb. E ele vai descrevendo a visão, né? A visão que ele está tendo. Aí ele chega, e o que eu quero destacar é o verso 3. Então, ele faz esse preâmbulo aí, e no verso 3 ele diz, então, diante disso, diante do que ele está vendo, né? Fui tomado de angústia, tive dores como a de uma mulher em trabalho de parto. Estou tão transtornado que não posso ouvir, tão atônito que não posso ver. E aqui na versão que eu tenho aqui na Bíblia aqui comigo, aqui ele fala assim, portanto os meus rins estão cheios de dor. Então ele está usando, de novo, ele está usando uma linguagem mais concreta de uma dor associada, a gente fala de dor física, vamos colocar nesses termos, né? Dor associada com um dano realmente em alguma parte do corpo, então a dor do trabalho de parto ali no ventre, ou uma dor de rim, como está aqui na minha Bíblia. Ele está usando essa linguagem para tratar desse estado de angústia e de sofrimento também.
Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, né, também que a gente tem que ter em mente quando a gente vai estudar a Bíblia, isso é um outro ponto interessante, que a Bíblia, a separação que a gente faz entre corpo e o que hoje a gente conhece como alma ou espírito, a Bíblia ela não faz muito essa separação. O pensamento hebraico ele vê o corpo, o ser humano, vamos colocar assim, como uma unidade que é quase impossível você separar o corpo e o espírito. Tanto é verdade, e aqui só um exemplo, que quando no relato da criação, a palavra que é usada, né, e a tradução de alma aí na Bíblia, ela significa essa junção das duas coisas, o corpo e o fôlego de Deus, que é o espírito. Então, normalmente, eles não separam. Então, indicando que o que acontece, por exemplo, se você tem algo no corpo, isso vai afetar o teu espírito e também vice-versa. E aí, uma coisa que é interessante, a nossa sociedade ocidental, muito por conta da influência do pensamento grego, né, a gente acabou fazendo uma separação entre alma e corpo. Né? A alma passou a ser uma coisa imaterial e o corpo passou a ser só material, inclusive desvalorizando o corpo e valorizando muito a alma. E a partir daí você teve vários desdobramentos desse tipo de pensamento filosófico, isso acabou entrando no pensamento do cristianismo também, e por conta disso gerou, né, algumas discussões, por exemplo, algumas teses, como que a alma é uma coisa imortal e o corpo é mortal, enfim. Mas, olha só que interessante, isso eu quero mostrar para vocês de novo. Né? De uns tempos para cá, eu diria das últimas décadas do século passado para cá, o que a ciência tem mostrado é que cada vez essa separação que a gente faz entre fenômenos psicológicos, vamos dizer assim, e fenômenos físicos, é basicamente uma separação que a gente pode fazer para fins didáticos, porque uma coisa totalmente acaba influenciando a outra, e é difícil você acabar separando na realidade estados emocionais e estados físicos. Tanto é que, por conta disso, hoje, quando a gente pensa em sofrimento, então, voltando aqui, essa talvez é uma definição que a gente pode dar, né, para esse aspecto da dor, que é um estado de angústia e aflição que, de novo, está associado com qualquer tipo de evento que ameaça a integridade da pessoa. E aí a gente encaixa, aí, pensando na dor, como essa resposta do seu cérebro quando você está sob alguma ameaça, então, ameaça a sua integridade de alguma forma, isso vai gerar essa resposta emocional, que é esse estado de angústia e aflição. Só que aí a gente tem o sofrimento como sendo algo um pouco maior do que essa dor do que a gente está explicando, essa dor associada com fenômenos que acontecem no corpo, na superfície ou internamente, que a gente chama de dor física. Você pode ter esse estado de angústia e aflição gerado por outros tipos de condição, e todo mundo sabe disso. E a gente também acaba usando muito dessa linguagem da dor física para descrever esses estados. Então, por exemplo, quando a gente é traído por um amigo, isso gera em nós um sofrimento. E a gente usa, por exemplo, ele me apunhalou pelas costas. Você está usando uma linguagem de um contexto de uma dor física para tentar também descrever, tentar explicar para a pessoa como é que é o sofrimento que você está sentindo. Ou, por exemplo, quando a gente perde algum parente, então esse sofrimento por rompimento de algum laço, seja ele por morte ou por separação. A gente também, nossa, o meu coração eu estou com uma dor no peito, isso está me gerando uma dor no peito. Então, de novo, a gente usando uma linguagem física para descrever esse contexto, né, desse estado de sofrimento. Então, esse é, para mim, aonde o problema do sofrimento relacionado com a dor ele mais aparece. Porque se a dor fosse apenas, ela parasse apenas na questão de ser uma resposta para te proteger de alguma ameaça, estaria tudo bem, a gente não teria problema nenhum com isso. A questão é o sofrimento que ela gera. E a partir disso a dor não só gera o sofrimento, então esse estado, por exemplo, se você tem uma dor que persiste por muito tempo, e você já não consegue entender por que aquilo está acontecendo, aquilo pode gerar um sofrimento. A dor,
porque ela é uma resposta que exige completamente a sua atenção. Vocês podem perceber, todo mundo já passou isso. Você planejou alguma coisa, eu quero ir para uma festa, eu quero ir para a igreja, eu quero ir para um evento. Se você tem uma dor de cabeça muito forte, vou só dar um exemplo, porque isso acontece, é muito comum, o evento acabou para você, você não vai para o evento. Com a dor, dependendo da identidade, você não faz nada a não ser tomar providências para que aquilo desapareça. Então, a dor exige a sua atenção por completo. A gente não tem como argumentar, não, finge que está tudo bem. Não tem como a gente fingir que está tudo bem. A dor realmente ela exige essa atenção. E por conta disso, né, ela gera esse sofrimento, que, nossa, eu queria estar naquele lugar, mas por causa que eu estou com essa dor de cabeça agora, eu não posso estar lá. Então, você acaba gerando, então, por conta dessa dor, você acaba gerando, então, esse sofrimento. Então, isso pode acontecer por diversos motivos aí. E, voltando ao ponto que eu estava querendo dizer, que essa relação entre dor e sofrimento ela é muito mais próxima, a gente viu isso, né, em alguns exemplos de passagens bíblicas que nos dão esse fundamento. De novo, eu gosto de olhar isso como que, às vezes, a gente tem pesquisas científicas que acabam não comprovando, mas dando suporte a uma visão que é bíblica também. E aqui eu gostaria de mostrar algumas para vocês que indicam de forma muito clara como essa relação entre sofrimento causado por aspectos emocionais e a dor física, como é que elas estão próximas, né? E aqui vocês podem perceber que quem em casa está vendo, esse é um experimento bem interessante, onde eles fizeram o seguinte, aqui novamente, experimentos de laboratório com pessoas que não têm nenhum tipo de problema, então são saudáveis, pessoas jovens. E aqui eles fizeram o seguinte, num primeiro momento, eles mediram, o que vocês podem ver aqui, ali embaixo naquele gráfico, o limiar de dor daquela pessoa. E esse limiar de dor era limiar para um estímulo térmico. Então, eles pegavam um pedaço de metal, esse pedaço de metal ali ia esquentando de forma como se fosse uma rampa. Esse estímulo ia aumentando progressivamente. E a pessoa indicava o momento em que esse estímulo se tornava para ela doloroso, a ponto de, por exemplo, ela já começar a gerar um tipo de aversão. Isso que era o limiar. Então, eles pegaram essas pessoas todas saudáveis e cada uma delas tinha um limiar, então. Esse limiar ele varia, existem várias razões para isso, mas ele varia. Após isso, então, elas foram avaliadas por esse limiar, para determinar esse limiar. E depois disso, eles dividiram essas pessoas em 2 grupos. Num primeiro grupo, eles colocaram que era o grupo da inclusão social, e ali é a imagem de cima que vocês podem perceber aí, que é um joguinho de computador, onde ele falava assim para a pessoa, você vai jogar um joguinho com outras 2 pessoas, e é um joguinho bem simples, é de passar a bola. Então, um passa para o outro, né? Então, vocês podem ver ali na imagem, aí na esquerda de vocês, vocês podem perceber que ali você tem 2 jogadores de cima e uma mãozinha embaixo. Essa mãozinha embaixo é a pessoa que está fazendo o experimento. Então, ali, um robozinho passa para o outro, ele passa para o jogador, no caso, o participante, e aí ele joga e assim, eles vão fazendo essa triangulação com a bola. Isso, metade das pessoas fizeram isso. Na outra metade, era o grupo que eles geraram, o grupo que era o de isolamento social. Nesse grupo, a pessoa não participava do jogo, entendeu? Ela entrava na experiência e, por aquele determinado período de tempo, só os 2 robozinhos que ficavam jogando um para o outro. Ela ficava excluída socialmente daquela experiência. E aí, logo após essa experiência, eles aplicavam um questionário para tentar medir o que a gente chama da angústia social que a pessoa passou naquela situação de estar sendo excluída por aquele breve período de tempo ali daquele jogo. E aí o que eles viram é o que esse gráfico mostra aqui, eu quero só passar rapidamente aqui para vocês, que aqui mostra o seguinte, né? No eixo Y aqui, vocês podem ver que a gente tem o limiar de dor, e ali, no X, perdão, a gente tem o limiar de dor, e no Y a gente tem o que a gente chama da angústia social, que é o quanto que as pessoas perceberam essa situação como algo doloroso emocionalmente para elas. Vocês estão entendendo? E aí, aqui, o que vocês podem perceber, o que os pontos mostram é que quanto menor era o limiar de dor da pessoa, ou seja, quanto mais sensível ela era àquele estímulo térmico, mais sensível ela também era
a essa dor emocional por essa experiência. Então, eles começaram a perceber, nossa, parece que tem alguma relação entre a pessoa ter essa sensibilidade a esses estímulos térmicos e essa dor física e essa dor emocional. Será que elas têm algo mais parecido? E eles começaram, então, a prosseguir com essas investigações. E aí eles chegaram, e esse aqui eu só para mostrar para vocês, é o que a gente hoje tem de mais sofisticado para estudar o nosso cérebro, como que a nossa mente funciona. Esse aqui é um exame de imagem, onde você consegue, aqui, todo mundo aqui, eu acho que, se não já fez, já tem uma noção, talvez, do que seja ressonância magnética. Você entra ali num tubo e aí eles conseguem ver tudo que passa na sua cabeça. E aqui, esse tipo de ressonância, o que eles fazem? Eles conseguem obter uma imagem da sua cabeça e aí eles conseguem ver aonde que no seu cérebro que está sendo ativado, ou seja, onde é que está funcionando, né? Então, eles conseguem, dessa forma, medir, por exemplo, quando você está triste, onde é que no seu cérebro que está sendo afetado? Ou quando você está alegre, onde é que você está sendo afetado? E aqui, nessa imagem aqui, isso mostra as áreas, vocês podem ver esses pontos aí em laranja, aonde que no cérebro essas pessoas que passam por essa experiência de isolamento social, isso, aquele joguinho mostrando, é o mesmo jogo, né? Então, as pessoas passavam por aquele jogo, metade delas elas eram excluídas e se sentiam assim, e aí depois eles mediam o que aquela experiência, passar por aquela experiência de ser excluída de um jogo, o que isso gerou em termos de atividade na cabeça dessas pessoas. E aí, essas áreas que estão aí indicadas em vermelha, pasmem, aí a gente começa. São as mesmas áreas, são áreas muito semelhantes de quando você está, por exemplo, você recebe um estímulo de uma picada. Então, você tem áreas semelhantes no cérebro, que elas são similares para dores emocionais e para dores físicas. E aí, por conta disso, esse é um artigo dessa revista bem famosa, né, no mundo acadêmico, no mundo científico, é do grupo da Nature. Eles viram que, por exemplo, você tem essa relação bem estreita entre dor física e emocional, ou seja, e aí, por consequência, né, entre dor e sofrimento. Onde, por exemplo, se você você tem alguma injúria, alguma doença, se você tem alguma inflamação, ou essas dores experimentais, que essas dores em laboratório, por exemplo, colocar uma ponta gelada, ou aplicar algum estímulo de picada na pessoa. Quando você passa por esse tipo de experiência de dor física, aqui nessa coluna vocês podem perceber aí na direita de vocês, isso aumenta a dor emocional para vocês. Então, isso aumenta, você fica mais sensível emocionalmente a, por exemplo, uma exclusão social, você fica mais sensível a traições, então tudo isso afeta, aumenta a dor emocional. O contrário também. Então, experiências de exclusão social, perder algum ente querido, fracassos contínuos, traumas da infância, tudo isso é relacionado também com um aumento na sua dor física, ou seja, você vai perceber estímulos de limiares de dor, por exemplo, como muito mais dolorosos, ou seja, você diminui o seu limiar. E olha só, isso foi uma coisa bem interessante também. Por exemplo, se você tem suporte social, então, ou seja, agora você está criando um contexto onde você vai ter um suporte social, ou seja, uma inclusão e não mais uma exclusão, isso diminui drasticamente a intensidade também da sua dor física. Então, aquele negócio, sabe, se a gente está junto, de fato, os estímulos de dor física eles são menos intensos. E aqui foi uma coisa que, para mim, foi bem interessante quando eu estava estudando isso para trazer para vocês. Tomar analgésico para dor de cabeça, dor nas costas. Tomar analgésico diminui também a intensidade de dores emocionais. Eles viram isso. De novo, mostrando para vocês como que essa relação ela é bem próxima. E aí, por conta disso, né, a gente vai crescendo nessa relação entre dor e estados emocionais. Essa foi uma outra pesquisa mostrando como é que essas dores elas podem alterar os nossos estados emocionais, gerando, como eu falei, pioras de dores emocionais, gerando sofrimento. Essa aqui foi uma outra pesquisa que foi feita, que mostrou que se você está com dor,
a dica que esse artigo dá para vocês é: não tomem nenhuma decisão importante. Nesse artigo aqui, eles viram que eles fizeram uma experiência onde eles pegaram e deram para essas pessoas, né, eles passaram algumas frases que indicavam para elas fazerem escolhas para compra de produto. Falavam assim, ou você tem uma caixa de uva que custa R$5, então você pode comprar uma por R$5 ou duas por R$8. Qual que é a melhor oferta? Esse tipo de pergunta, perguntas simples relacionadas com compra. Não envolvia nenhum tipo de matemática complexa. E aí o que eles perceberam é que quando as pessoas estavam, nas pessoas que sentem dor, ou quando eles criavam a dor, eles replicaram isso no laboratório, eles viram que as pessoas elas pioraram muito a capacidade delas de fazer essas escolhas. Então, a maioria das vezes elas faziam escolhas erradas, coisas que elas não errariam, mas aquela dor criava esse contexto que alterava, inclusive, essa capacidade delas de raciocinar. E aí tudo isso fez a gente concluir, e aí eu já vou fechando aqui o nosso assunto de hoje, que a dor e o sofrimento, elas têm a gente chama assim, essa relação dialética, dizemos, uma conversa com a outra, uma interfere na outra. Você tem dor que pode gerar sofrimento, isso inclusive gerando angústia. Esse sofrimento pode acabar piorando uma dor que você tem, seja ela de qualquer natureza. E essas duas situações, elas podem afetar, inclusive, o seu comportamento. Acho que isso é uma coisa que é importante também. E ali eu mostrei no slide anterior aquele estudo onde esse comportamento de fazer uma escolha entre comprar um produto ou outro, como que uma dor pode alterar isso e pode fazer você, por exemplo, se enganar. Então, a gente tem essa relação de dor levando ao sofrimento, que pode piorar a dor, então isso acaba virando um ciclo vicioso, e isso tem um efeito direto no nosso comportamento. E aí, ainda pensando, né, porque eu fiquei pensando, nossa, realmente o problema do sofrimento e na relação dele com a dor é esse estado negativo que a gente gera, né? Essa angústia de não saber o motivo, da gente se perguntar o porquê que a gente está passando por aquela situação, seja de uma dor, por exemplo, uma dor oriunda de uma dor de cabeça que não passa, que é crônica, ou porque você acabou perdendo alguém, ou porque você perdeu o emprego, dores emocionais, ou porque você foi traído por alguém, dor emocional também. Pensando ainda nessa relação, né, desses pensamentos negativos, nessas emoções negativas, uma coisa que me chamou a atenção foi essa série de estudos, esse aqui é um deles, que mostrou que, por exemplo, quando se a pessoa que está passando por esse estado de dor e sofrimento, ou seja, uma dor física, ou seja, uma dor emocional, se essa pessoa tem uma percepção de injustiça, isso pode ser caracterizado por ela questionar que ela não estava merecendo aquilo. Por que Deus fez aquilo? Jogar a culpa no outro. Ou seja, de alguma forma ela tem a percepção de que uma injustiça está sendo cometida ali para ela naquela situação. Isso agrava demais o estado dela. Agrava no ponto de, por exemplo, interferir com a recuperação de pacientes. Aqui só um exemplo que está no meio desses estudos que viram isso. Normalmente, quando pessoas que passam por acidente de carro, se alguém que já passou, você tem um tipo de lesão no pescoço porque você tem um movimento muito brusco do pescoço para frente e para trás. A gente chama de lesão de chicote. Isso pode gerar consequências graves, como, por exemplo, dor crônica, aquela dor que persiste, estresse pós-traumático pela própria situação ali do acidente. E o que eles viram é que, no início de um tratamento, e eles fazem a pergunta ali para a pessoa, eles medem. Eles tentavam medir a percepção de injustiça daquela pessoa. Quanto mais alta é essa percepção de justiça, pior era o resultado do tratamento dessa pessoa. Independente do que o médico, do que o fisioterapeuta fizesse. Ela ia ter a recuperação dela ia ser muito prejudicada por essa sensação, dessa percepção de injustiça. E aí, quando eu li isso me deu um start, para a gente dizer assim. Falei, não, então está aí o segredo. Porque está aí o segredo, porque essa pergunta
para nós que somos cristãos, essa pergunta é uma pergunta muito difícil. É uma pergunta muito difícil, é uma pergunta que pode facilmente fazer com que a gente acabe trilhando um caminho de achar que Deus é injusto ou de questionar várias coisas. Porque, e esse é o problema que eu quero encerrar essa pergunta, encerrar o nosso programa de hoje, para começar a responder essa pergunta na semana que vem, ou pelo menos tentar. Porque o dilema e a situação que eu coloco para vocês, que é a situação que nós acreditamos, é o seguinte: a gente acredita num Deus de amor, que deu sua vida por nós, e num Deus que pode todas as coisas, Ele criou esse mundo. Como é que a gente coloca na equação um Deus? E por que ele deixa a gente passar por esses estados de dilema emocional, que nos geram angústia, que nos geram depressão, que nos deixam mais ansiosos? Ou seja, toda essa cascata de eventos que pode culminar, esses sofrimentos de dores crônicas que são aí persistentes, a gente não consegue explicar. Como é que a gente coloca isso na equação? E aí, eu digo para vocês que, dependendo do entendimento que a gente tem dessa relação, a gente pode cair naquele grupo de pessoas que se percebem injustiçadas por alguma coisa, e isso não vai fazer nenhum bem para vocês, e aí eu mostrei as evidências, mostrei alguns estudos que mostram isso. Você se sentir injustiçado, você alimentar pensamentos negativos sobre aquela situação que você está, só piora o quadro, não melhora em nada, em nada, em nada. Então, o que eu diria para vocês é que a abordagem certa para esse problema faz toda a diferença. E aqui eu entro na segunda parte desse nosso ciclo de palestras, que agora é entender qual que é o kit de sobrevivência que a gente tem que ter para aprender a lidar com essa situação. De novo, isso é aprender a lidar. Provavelmente não existe fórmula mágica para te pegar e tirar o sofrimento de uma pessoa. Não é simplesmente um desejo. Você gosta assim, não, pode parar de sofrer, está tudo certo, Deus é amor, e confia nele e vai dar tudo certo. Não é tão simples assim. A questão não é tão simples assim. A questão do sofrimento e essa relação com Deus de amor, ele é um problema que a gente vai ver na literatura antiga, e a Bíblia é um exemplo desse. O livro mais antigo da Bíblia, que é o livro de Jó, ele foi escrito para tratar justamente com essa questão. Ele foi escrito para tratar esse é um problema antigo da humanidade, e a gente tem, ao longo da história do pensamento, diversas perguntas de diversos tipos de abordagem. Mas aqui eu quero deixar para vocês essa pergunta e essa colocação. A forma certa para abordar essa pergunta faz toda a diferença. E é isso que eu vou tratar para vocês no nosso próximo domingo. Agora a gente vai começar a tentar entender, a tentar resolver esse problema. A gente tem um Deus de amor e onipotente de um lado, e a gente tem sofrimento de outro. Como é que a gente soluciona isso de uma forma que não nos gere sensação de injustiça, que não nos gere sentimentos negativos? Acho que essa é a chave para nós que acreditamos num Deus de amor, um Deus de misericórdia. Entender isso da forma correta vai nos ajudar a passar por essas situações. Então é isso que eu quero que vocês vão refletindo em casa, e na semana que vem a gente vai voltar aqui para responder, começar a tentar responder essa pergunta aí. Tudo bem? Então, eu queria convidar todos aqui para a gente se colocar de pé, para a gente fazer uma oração e encerrar. Quem está em casa também pode curvar, ficar de reverência para a gente também orar a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos e tentarmos refletir sobre questões que nos são íntimas, que são experiências que cada um de nós passamos aqui, no caso, dor e sofrimento. Todos nós temos histórias de vidas para contar, onde nós passamos por situações assim, ou com parentes queridos e amigos próximos que também passam por essas situações. E nós rogamos, Senhor, que nós possamos ter o entendimento correto desse assunto. É isso que eu clamo ao Senhor, que tanto eu como meus irmãos aqui, quem nos acompanha pela internet, que nós possamos ter o correto entendimento. E para quem está passando por uma situação de dor e sofrimento agora, eu quero te pedir que o Senhor possa derramar a tua misericórdia,
o teu conforto para essa pessoa passando por esse momento, para que ela possa obter forças de Ti para lidar com essa situação. E que, acima de tudo, da forma como nós vimos hoje, que o Senhor possa tirar pensamentos negativos, percepções de injustiça da nossa vida, porque isso só nos faz mal, Senhor. Isso só nos faz mal. E nós sabemos que, como a fonte de justiça e de misericórdia e amor é o Senhor, então nós só podemos resolver isso de uma maneira plena se nós tivermos um contato, tivermos um conhecimento e um relacionamento íntimo com o Senhor. Então é isso que eu desejo para todos os que estão aqui no início dessa semana, que nós não possamos esquecer a fonte com que nós obtemos as respostas corretas, que nós obtemos também, as respostas para as nossas angústias e para os nossos sofrimentos. Que o Senhor possa despedir a cada um aqui com a Tua paz e com a Tua proteção. Mais uma vez eu te peço, todas essas bênçãos, também perdão dos nossos pecados, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Boa noite, boa semana a todos.